Falando sobre a Antiguidade Clássica, Roma chegou, em sua extensão máxima, a abarcar áreas tão distantes entre si como, por exemplo, a Palestina e a Península Ibérica. Assim, no território que atualmente é Portugal, ainda há uma série de vestígios dos romanos. Na conversa a seguir, feita inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre, o professor Dr. Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e o convidado, o professor Dr. José de Encarnação, da Universidade de Coimbra, tratam do que é hoje Beja, Évora e Lisboa, a época dos romanos, e ao longo da entrevista surgem temas como a escravidão e a mineração, além dos aspectos da vida social e política do período. Prezado José de Encarnação, qual das cidades romanas em Portugal, ou melhor dizendo, quais cidades portuguesas que ainda guardam evidências romanas você trouxe aqui para a nossa conversa? Escolhi, se te parecer bem, 3 cidades. A cidade de Beja, que no tempo dos romanos se chamava Pax Iulia, a cidade de Évora, Liberalitas Iulia. Estamos a ouvir bem? Estamos a comunicar bem? Ótimo, estamos? Tá tudo ótimo. Ainda bem. E a cidade de Lisboa. São 3 cidades completamente diferentes no tempo dos romanos. Hoje também o são, na medida em que Lisboa é a capital de Portugal, mas as outras duas não têm capitalidade nenhuma, a não ser o facto de uma ser a mais importante do Baixo Alentejo e outra a do Alto Alentejo. Começamos por, se te parecer bem, por Pax Iulia. É curioso que tem 2 nomes, um que significa o facto de ter havido como que uma pacificação, um entendimento com os habitantes, porque de facto Pax Iulia é uma colónia. Foram instalados lá colonos, mas que se deram bem com a população que lá existia. Pax significará muito provavelmente isso. Iulia, porque nós pensamos, houve muita discussão sobre isso, mas hoje pensamos que deve ter sido criada no tempo de César e depois confirmada como município no tempo do imperador Augusto, porque, tal como Évora e Lisboa, são da tribo Galéria, que era a tribo que o imperador Augusto dava às cidades que ele transformava em municípios, ou neste caso, colónias. Portanto, Pax Iulia. Concretamente, podemos já hoje saber que teve 2 populações. Não quer dizer que houvesse uma separação física entre a população indígena e a população dos colonos que chegou, porque praticamente se começaram a misturar. No entanto, a população de Pax Iulia, de acordo com o que nós vemos através das inscrições, e de facto é a epigrafia que nos permite dizer o que era a população, de onde vinha, qual o estatuto que tinha e, enfim, algumas vezes também as ocupações a que se dedicava. A maior parte da população que nos aparece nas inscrições é de uma classe que, se nós podemos dar a palavra classe, é a dos libertos. O que é que isto poderá eventualmente significar? A Pax Iulia situa-se numa zona que tem 2 grandes riquezas. Uma é a riqueza agrícola, já no tempo dos romanos a teria. Os solos são ainda hoje extraordinariamente férteis, são solos
que, de acordo com os agrónomos, se classificam de classe A e, portanto, seriam ótimos para a cultura dos cereais. No entanto, muito perto de Pax Julia situa-se Aljustrel e há o que hoje chamamos a faixa peritosa do Alentejo, que os romanos imediatamente se aperceberam da sua grande importância, de tal modo que as minas de Aljustrel foram exploradas pelos romanos e o Vicus de Aljustrel, chamado Vipasca, no tempo dos romanos, curiosamente detém, pelo menos chegou até hoje, uma legislação própria. São as tábuas de bronze de Aljustrel que indicam, no tempo do imperador Adriano, qual a legislação a que a exploração dessas minas devia obedecer. É curioso que temos duas espécies as duas tábuas, não, nós chamamos-lhe tábuas, mas no fundo não são de madeira, são de bronze. Uma é uma parte de uma das leis e outra uma parte da outra. Nós temos as duas leis completas, mas é curioso que uma tem as determinações respeitantes à vida cotidiana. Ou seja, o que é que podem fazer os barbeiros, o que podem fazer os que aproveitam as escórias que saem das minas, qual a obrigação que tem o concessionário das termas, e é muito curioso verificar que o concessionário das termas tem obrigações muito restritas de ter a água a determinado nível, de ter a água a determinada temperatura, de cobrar mais dinheiro de manhã às mulheres e de tarde menos aos homens. É realmente uma coisa muito curiosa. Não sei se era porque as mulheres estariam mais tempo ou não. O certo é que este é um aspecto de veras curioso. Esse é portanto, que nos dá a vida cotidiana. Mas há outra legislação que é relacionada tecnicamente com a exploração das minas e que diz concretamente quando se encontra um filão de ouro, quando se encontra um filão de prata, as normas de segurança que devem ser tidas em consideração. E quando eu digo que se encontra um filão de ouro ou de prata, evidentemente que eu não estou a falar dos metais propriamente ditos, mas sim dos minérios de que se extraía esse metal, ou seja, do minério com mais teor de ouro ou com mais teor de prata. No fundo, as minas eram de ferro, mas existiam também zonas da mina em que havia mais ouro ou havia mais prata. Claro que tudo isto foi altamente explorado pelos romanos e ainda continua a ser explorado na atualidade, mas isto justifica, de facto, a existência destes libertos. Porque, de certeza, os nossos ouvintes sabem o que é que significa liberto. Os libertos eram os escravos que se tornavam livres. E, de um modo geral, esses libertos ficavam sempre ligados diretamente à família que os havia libertado. E eram eles que geriam habitualmente os negócios da família importante, porque havia negócios que as famílias não podiam ter. Aqui, entre nós, que ninguém nos ouve, com muita frequência, sabe-se que os senhores políticos não podem dedicar-se a determinados negócios, mas têm as suas ramificações, assim a mesma coisa. No tempo dos romanos
Eles, romanos cidadãos, não se podiam dedicar a isto ou aquilo, mas os escravos, os libertos, podiam fazer isso mesmo. E, portanto, na realidade, temos uma série de gente. E é onde perguntar, e como é que sabe que eles são libertos? Será que eles se diziam mesmo? Eu sou liberto de fulano tal, ou sou escravo de fulano tal? É lógico que não diziam habitualmente, a não ser que isso lhes trouxesse prestígio. Evidentemente que no tempo dos romanos, um escravo do imperador dizia sempre: eu sou servo de César. Um liberto do imperador dizia: eu sou liberto do imperador. Mas, de um modo geral, não acontecia. Então, e como é que nós sabemos? Porque os escravos, no tempo dos romanos, tal como nós hoje, eu peço desculpa desta comparação, nós hoje damos aos nossos cães e aos nossos gatos os nomes que gostamos. Portanto, aliás, nós podíamos até fazer uma análise dos nomes que são dados aos cães e aos gatos, porque, do ponto de vista cultural, isso tem de facto algum interesse, porque de facto não há dúvida que nós vamos dar os nomes de que gostamos. Ora, no tempo dos romanos, era lógico que eles dessem às escravas e aos escravos nomes que soassem bem, nomes que lhe dessem a ideia de que eles eram cultos. E o que era ser culto? Era conhecer a antiguidade, era conhecer a antiguidade grega. E, portanto, a maior parte dos nomes dos escravos eram de origem grega. Era o Teodoros, era o Teofastros, enfim, aqueles nomes que podiam ter alguma relação, inclusivamente, com a mitologia grega. E por isso, quando o escravo era libertado, ele ficava com o primeiro nome do seu patrono, da pessoa que o tinha libertado, e era incorporado na família desse senhor. O terceiro nome, que é o cognomen, que nós diríamos hoje o apelido, é normalmente de origem grega. E, portanto, quando nós encontramos uma palavra que é com TH, que é com Y, nós imediatamente dizemos: alto, aqui temos um antigo escravo. Ora, isto faz-me lembrar também um outro aspecto, que é o facto de Pax Iulia estar muito perto de Mértola. Mértola é um porto do Guadiana. E a romanização, digamos assim, a entrada dos romanos fez-se também pelo sul e com uma passagem, evidentemente, também pelo norte da África. Há, de facto, uma grande relação entre Pax Iulia e o norte da África. E isso se mostra, por exemplo, os túmulos que nós encontramos em Pax Iulia são as chamadas cupas, ou seja, monumentos em forma de túnel. Cupa, em latim, significa túnel, pipa. Ora, esse tipo de sepultura é uma sepultura que era comum no norte da África. Aliás, é natural que algum dos nossos ouvintes já tenha ouvido falar de Matmata, no sul da Tunísia. Matmata é uma zona onde as pessoas vivem debaixo da terra. São como que trogloditas. E o que acontece é que as casas são todas abobadadas. São efetivamente cavadas na rocha, mas em abóbada. As casas do Alentejo, as casas tradicionais do Alentejo, são também abobadadas. Ora, isto é toda uma tradição.
E por conseguinte, essas cupas nada mais são do que uma imitação em ponto pequeno do que as pessoas queriam fazer. Claro que gostariam de fazer grandes jazigos de família, como é óbvio, para se ombrearem com as grandes famílias que tinham grandes jazigos. Mas como não podiam, faziam pequenos túmulos em forma de cupa. E, portanto, depois havia a incineração e é num lóculo pequeno que era colocada a caixa com as cinzas. Mas a inscrição cá fora indica que aqui jaz fulano de tal e quem fez e quem mandou fazer esse sepulcro. O que é realmente curioso, e aproveito desde já para dizer, é que hoje nos epitáfios nós dizemos aqui jaz fulano de tal, nasceu em tal dia e morreu em tal dia. No Brasil, com muita frequência, o nascimento é colocado com uma estrelinha e a morte indicada com uma cruz. E depois, daqueles textos mais ou menos estereotipados, eterna saudade de sua mulher, ou eterna saudade de seu esposo, etc. Mas a pessoa a mulher ou o esposo são apenas identificados assim, como mulher e como esposo. No tempo dos romanos, não. No tempo dos romanos, as pessoas identificavam-se. E com muita frequência, a própria mulher se identificava. Porquê? Porque, tendo a mulher um estatuto socialmente inferior, o facto de o seu nome aparecer na inscrição era uma forma da sua família se perpetuar. Porque, enquanto nós atualmente, quando casamos, entramos na família, o homem entra na família da mulher e a mulher entra na família do homem, no tempo dos romanos não, cada um mantinha-se na sua família, cada um mantinha o seu gentilício, o seu nome de família. Assim, quando aparece na inscrição o nome da mulher, significa também que há mais uma família ali ao lado. E isto é importante para nós, porque assim, numa inscrição, acabamos por ter a informação não apenas de uma, mas de duas famílias. E ficamos assim a saber quem era a população que vivia em Pax Iulia. Pax Iulia, que teve uma importância também muito grande do ponto de vista administrativo, porque foi a capital do Conventus. O Conventus era uma organização administrativa e política em que as províncias se dividiam. Assim, no atual Portugal, existe para norte do Rio Douro o Conventus Bracara-Augustanos, com a capital em Braga, mas e portanto na zona da Lusitânia temos o Conventus Scalabitanos, com a capital em Scalabis, que é Santarém, e Pacenses, que tem a capital em Pax Iulia, e Emeritenses, que tem a capital em Emérita. Emérita era simultaneamente a capital da província da Lusitânia e do Conventus Emeritenses. A cidade de Pax Iulia tem à sua volta uma quantidade de vilae. As vilas são, como sabem, casas de campo. E, sobretudo, temos muitas dessas casas de campo datadas do século IV, porque, justamente, quem vivia na cidade, hoje as pessoas estou-me a lembrar que no Rio de Janeiro, depois as pessoas têm a sua casa de férias em Cabo Frio, não é? Sim, Cabo Frio, Búzios. Exatamente, e vão para lá ao fim de semana. Ora, no tempo dos romanos, há de facto inúmeras vilas romanas de uma importância extraordinária nos arredores da cidade de Beja. Posso acrescentar que
que em Beja as explorações arqueológicas têm dado a conhecer uma cidade extraordinariamente importante, como competia a uma capital de conventos, tem um templo muito, muito grande, pelo menos pelo que encontramos dos grandes capitéis de colunas, tem um fórum e as escavações mostraram justamente a superposição entre o extrato indígena e o extrato romano propriamente dito. E de Pax Iulia acho que de momento podemos considerar que demos uma panorâmica creio que suficiente para todos. Sem dúvidas, um excelente panorama. Excelente. E sobre Évora, conta pra gente um pouco sobre o período romano da cidade. Ora, Évora chama-se Ébora Felicitas Iulia. Portanto, enquanto que Beja era Pax Iulia, Évora é Felicitas, a felicidade de Júlio. Mas tem um outro nome, Ébora. Ora, e Ébora era de certeza o nome que a cidade tinha antes de os romanos chegarem. Pax Iulia nós não sabemos qual era. É curioso que se existia de facto um nome próprio, esse nome não passou para a tradição. Não passou para os livros, não passou para as inscrições. Enquanto que em Évora, sim, Évora manteve-se. E é um nome que nós damos a indicação de ser indígena, porque de facto o radical Ébur, Eburobricium e Eburóbriga, que detêm a mesma raiz. Raiz que vem de uma árvore a que se dá o nome de teixo, que é na botânica intitulada como Taxus baccata. É uma árvore que tem uma importância muito grande no tempo dos romanos, que tem ainda hoje também, porque infelizmente está em vias de extinção, mas as folhas são altamente venenosas. E o teixo existia junto dos cemitérios. E acontecia o seguinte, que as pessoas iam a sepultar, iam a levar os mortos à necrópole, os cavalos ficavam cá fora e com alguma frequência os cavalos comiam as folhas do teixo e morriam. Ora, isto era depois interpretado como vontade do Deus ou maldição do Deus ou qualquer coisa assim. Mas o texto, de facto, tem no tempo dos romanos uma importância muito grande, de tal maneira que se diz justamente, há uma descrição da luta entre os romanos e os cântabros do norte da Europa, onde o teixo é do norte da Península Ibérica, onde o teixo existe em quantidade. Os cântabros, quando viram que estavam derrotados, envenenaram-se justamente comendo as folhas do teixo. Ora, isto para falar de Évora. Portanto, nada se conhece em Évora da ocupação indígena, enquanto que as escavações de Beja deram estratos indígenas, de Évora não encontramos até agora nada. No entanto, não quer dizer que não houvesse indígenas. Encontramos-los, por exemplo, em estelas de epitáfios nos arredores da própria cidade. Embora não tenha vilas tão importantes como as de Beja, o que é normal porque o território também não é assim tão rico do ponto de vista agrícola. Mas a epigrafia mostra-nos uma população que está profundamente romanizada. Pensamos que houve logo desde o início uma grande ligação entre Évora, e até porque há
vias que fazem essa ligação entre Évora e Emérita. Portanto, Emérita também foi uma colónia criada por Augusto e de certeza que houve logo muitos dos colonos que vieram para Évora. As inscrições mostram-nos uma onomástica que é perfeitamente latina, de gente simples, está bem, mas com alguma riqueza. E é curioso que é justamente a cidade que detém o maior número de senadores romanos. Portanto, gente que, tendo subido na escala social desde o município, subindo, portanto, nos vários cargos, edil, questor, flamen, chegou a prefeito, chegou por conseguinte à categoria de senador. E é curioso verificar, por exemplo, que numa das vilas, a vila de Torrega, que fica nos arredores de Évora, há uma grande placa em que a mulher recorda o marido e os 2 filhos que faleceram, um com 21 anos, outro com 23 anos, salvo erro, estou a citar de cor, e o marido tinha, salvo erro, também 42 anos. Portanto, morreram todos muito novos, mas não morreram ali, porque os filhos estavam a começar a carreira senatorial e o pai estava justamente também no início da carreira senatorial, um pouco mais avançado, evidentemente, que os filhos, mas estava um pouco mais à frente. Ora, a mulher, Calpurnia Sabina, manda fazer o que se chama um cenotáfio, ou seja, não é um jazigo de família, é uma grande placa que é colocada num monumento, mas em memória dos seus entes queridos, do marido e dos dois filhos falecidos, digamos assim, em plena juventude. Mas não está escrito que aqui jaza, não está dedicado aos deuses romanos, não, porque é um cenotáfio, ou seja, uma recordação de alguém que morreu. O mais conhecido de Évora é o templo, que se manteve ao longo dos séculos, porque, felizmente, as estruturas, as colunas, foram sendo reaproveitadas em vários edifícios. Aproveitavam as colunas, faziam um edifício. Por exemplo, fizeram um matadouro municipal nesse templo. Portanto, as colunas, como estavam todas de pé, não deitaram abaixo e foram aproveitando tudo. Felizmente, hoje o monumento está liberto e vê-se completamente, inclusivamente à volta havia um espelho d'água e chamou-se a esse templo o Templo de Diana. É curioso também este aspecto. E porquê curioso? Porque a partir do momento em que se descobriu, em que se pensou que aquilo era realmente um templo, porque tinha uma estrutura realmente bastante grande, houve um sacerdote que disse: isto se calhar é dedicado à deusa Diana. Ele se calhar tinha alguma devoção especial pela deusa. Mas é curioso verificar que também em Emérita existe um templo que chamaram Templo de Diana. Embora a deusa da caça não tenha tido grande devoção, que a gente saiba, grande devoção no território que é atualmente português. Temos apenas umas 5 ou 6 inscrições dedicadas a Diana. Portanto, não é o templo dedicado à deusa Diana, mas é um templo característico dos templos dedicados ao culto do imperador. Creio que já na outra conversa nós falamos da importância que tinha, que teve o culto do imperador a partir logo do reinado de Augusto. Augusto, assim que subiu ao trono, se chamou Filho do Divino,
porque divinizou imediatamente o seu pai adotivo César. E o filho adotivo de Augusto, Tibério, também se começou a designar nas inscrições filho do divino Augusto. O imperador passou a ser divinizado para juntar o poder político ao poder religioso. E, por conseguinte, nas cidades e colónias onde o fórum era construído, a praça principal era construída, o monumento mais importante era justamente o templo dedicado ao imperador. Tinha como sacerdotes os flâminos, tinha como sacerdotes os segesviros, que eram um colégio de 6 membros de libertos, constituídos por libertos, e que tinham como função promover o culto ao imperador. As escavações feitas em Évora não têm sido muitas, mas, por exemplo, acabaram-se recentemente por conseguir descobrir umas grandes termas públicas. O aqueduto que abastece de água a cidade é de certeza, ou foi de certeza construído em cima do aqueduto que fazia o abastecimento de água à cidade de Évora. Tinha um teatro, e de que se conhece apenas uma parte. Tem-se mais ou menos a informação da localização, mas claro, não se podem fazer escavações no sítio onde as casas estão. Mas não podemos deixar de falar, quando se trata de Évora, de um dos historiadores mais interessantes da cidade, que foi André de Rezende. André de Rezende viveu nos finais do século XVI e tinha um grande apreço, logicamente, pela sua cidade. E o que é que se passava no final do século XVI? Para quem está aí na América do Sul, muito provavelmente é capaz de não se lembrar ou de não saber que em 1580 o país que deu origem, digamos assim, que depois veio a descobrir, ou que já tinha descoberto nessa altura o Brasil, perdeu a independência. E tanto que depois os nossos reis também tiveram que ir para aí. Ora, então, em 1580 e nas vésperas de 1580 havia toda uma política diplomática no sentido de as coroas de Portugal e de Castela se unirem. Daí que tinha sido sempre uma das grandes preocupações dos reis, tanto de um lado como do outro, fazerem casamentos entre os filhos para que depois a descendência ficasse com as duas coroas. Ora, André de Rezende era de uma ordem monástica que não estava nada de acordo com as diretrizes de Espanha. E, por conseguinte, acabou por fazer toda uma publicidade contra os espanhóis, indiretamente. Como é que se faz isso? Fazendo um livro intitulado Sobre as Antiguidades da Lusitânia. Ora, Lusitânia, que eram os portugueses, tinha 2 grandes heróis, Viriato e Sertório. Ele acaba por fazer de Évora a cidade onde Sertório teria feito o seu quartel-general. De acordo com uma inscrição que ele inventou, existia mesmo a Casa de Sertório. O Sertório era servido por vários escravos que lhe tinham dedicado uma inscrição. Enfim, Évora era extraordinariamente importante e, para isso, ele forjou essas inscrições. Hoje, a nossa preocupação está justamente de fazer com que descobrir onde é que ele se inspirou
para fazer essa. Ele era uma pessoa extraordinariamente culta, portanto, copiava um pedacinho de uma inscrição de um lado, do outro, para depois fazer uma inscrição completa. E Évora hoje é, de facto, também uma cidade que, além de ser património mundial, património da humanidade, do ponto de vista da sua cidade, da sua estrutura urbana, é também uma daquelas cidades que, quando se vem a Portugal e se gosta dos romanos, tem que se visitar pelo menos pelo seu templo. E as termas também podem ser visitadas e são muito bonitas. Para finalizarmos a nossa conversa, nesses minutos finais, nessa retíssima final, o que você pode falar-nos sobre Lisboa? Eu vou dar assim uma ideia geral. Em primeiro lugar, portanto, cá está, Olícipo era o nome prévio. A grande importância dada a Lisboa é pelo Tejo, o rio Tejo. Portanto, Lisboa situa-se justamente no grande estuário do Aurifertagos. Porquê Aurifertagos? Porque justamente nas margens do rio Tejo, tanto a montante como também já muito perto da Foz, existiam minas de ouro. Ouro de aluvião, muito parecido com o ouro que existe também por aí no Brasil, não era? Que as pessoas, como é que se chamam os garimpeiros? Aqui também existiam. Tanto que diante da cidade de Lisboa, na margem esquerda do Tejo, há uma cidade que se chama Almada. Almada, do tempo dos árabes, Almada significa a mina. E ainda não há muito tempo, nessas praias, na altura de setembro, em que há as marés vivas, alguns pescadores, isto já há alguns anos, evidentemente, alguns pescadores encontravam algumas pepitas de ouro no meio das areias, imagina tu. Portanto, uma cidade que foi ocupada desde muito cedo, nas últimas escavações encontrou-se a estela fenícia mais antiga encontrada no Ocidente Europeu, uma estela escrita em fenício. A população é da tribo Galéria e aqui encontramos uma população que é como que um misto entre Pax Iulia e Évora. Uma população culta e uma população relacionada com libertos, com o comércio, e aqui não com minas, mas fundamentalmente com o comércio. Comércio do vinho, comércio do garum e comércio também do azeite. Por conseguinte, é uma população que tem muita onomástica latina, mas em que o culto ao imperador foi realmente muito forte, justamente porque o imperador precisava que esta cidade se mantivesse mesmo do tempo dos romanos, porque mantivesse na posse dos romanos, porque era um entreposto comercial realmente muitíssimo grande. Tem um teatro, que é preciso ver, tem o hipódromo e o seu áger, ou seja, o território à volta de Lisboa é um território também bastante interessante. E eu terminaria fazendo uma referência à Serra de Sintra. Serra de Sintra, que se situa, portanto, no extremo ocidental da Europa, aí se situa o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa, e aí era um local de peregrinação dos prefeitos ou dos procuradores imperiais. Aí se encontrou um santuário com muitas inscrições dedicadas ao Sol e à Lua. Aliás, a Serra de Sintra tinha o nome de Monte da Lua. E, concretamente, eram inscrições dedicadas ao Sol nascente, ao Sol poente. E, por conseguinte, aí tínhamos inscrições dedicadas a essa divindade, e penso que os romanos teriam, de facto, como ainda hoje, nós vamos a Sintra e sentimos que há ali um certo gênio. E não foi sem razão que o nosso maior poeta, Luís de Camões, nos Lusíadas,
a propósito de Sintra, dizia: aqui onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Eu acho que este sol poente, e para quem sabe, estes finais de tarde aqui nesta zona são realmente não tão maravilhosos como o sol poente sobre a Baía do Guanabara, sem dúvida nenhuma, mas também aqui nós fazemos jus a um sol poente, a um pôr do sol realmente lindíssimo. E penso que terminar com o pôr do sol é uma maneira agradável de acabar. Sim, professor. Olha, foi muito interessante, foi muito bom contar com a presença do senhor aqui, a gente ter essa conversa sobre essas 3 cidades romanas. Elas esclarecem muito sobre o período romano em Portugal, são uma grande contribuição. Eu agradeço também, né, ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui conversando com a gente hoje, também o pessoal que está aqui a nos assistir na sala de bate-papo, quer dizer, participando dessa live também. E, né, nós estamos aqui em cima do tempo, que também o próprio Instagram, ele ficando muito tempo, ele corta a conversa. Né? Está muito bem. Estou a desejar um bom fim de semana para todos. Com saúde. Certo. E que o coronavírus não faça por aí muitos estragos. Tá bom? Até sempre. Tá. Obrigado. Adeus. Tchau, tchau. Adeus, Fábio. Até sempre. Tchau. Adeus. Tchau. Até depois. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.